Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, queria refletir um pouco com vocês sobre a incoerência protestante, sobre esse debate aqui, um debate de um pastor de uma igreja com, pelo menos aqui no debate, dá para demonstrar que são tendências judaizantes, muito mais do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os Testemunhos de Jeová e também a Igreja Adventista da Promessa. E outras igrejas protestantes que têm esse viés, meio judaizante. Pelo que eu estou vendo aí, o pastor da direita aí do vídeo, que está do lado direito da nossa tela aí, ele é um pastor de uma tendência judaizante. Ele foi o convidado, o pastor César vai estar aí mediando o debate, e também tem um pastor, acho que é pastor Paulo, um outro pastor, não importa muito o nome, mas como eu sempre disse, nesses debates o convidado fica sempre na minoria, porque sempre vai se unir dois pastores, duas ideias que comungam de alguma forma, e eles dois se unem, o debatedor mais o mediador, contra aquele terceiro que foi o convidado para o debate. E não é diferente nesse debate aqui, vai acontecer a mesma coisa, pastor César mediando o debate, mas vai estar sempre dando as catucadinhas dele ali, como ele sempre faz, como ele fez com o padre que debatia sobre a Bíblia e tantos outros que eu já vi, eu já vi alguns debates deles aí, mas o que eu queria trazer aqui não é isso. O que eu queria trazer aqui é a incoerência protestante. Por quê? Porque eles vão dizer sempre que se não estiver na Bíblia, não vale, não é válido. E se estiver na Bíblia, é do jeito que está escrito ali. E outra coisa que eles fazem é fazer exegese ou fazer teologia ou interpretação das escrituras baseada na etimologia das palavras. Ou seja, pegam a palavra, procura ver a origem daquela palavra, a sua etimologia, procura ver o significado daquela palavra ali, e dentro do significado que mais se aproxima daquilo que é a visão daquele indivíduo que está fazendo a interpretação, ele vai e diz que o texto está dizendo aquilo segundo o significado que mais se une ou corrobora com a ideia teológica que aquela pessoa tem. E isso é o que acontece aqui dentro desse debate. Inclusive, coisas que nós católicos sempre dizemos a respeito de alguns significados da Bíblia, de textos bíblicos. Não estou falando de significado de palavras, mas significados de textos bíblicos e também de algumas palavras, que é inaceitável para o protestante. Mas aqui eles vão usar, tanto um como o outro, vão usar destes significados para defender a ideia deles. Eles estão falando aqui sobre Jesus, se Jesus pode ser adorado, como Deus, ou se não pode. Então esse irmão, o que iniciará o debate falando, ele vai dizer que Jesus não pode ser adorado, porque Jesus foi ungido, sim, veio para fazer expiação do pecado, coisa e tal, mas não pode ser adorado porque ele não é Deus. Então, os 5 primeiros minutos desse vídeo vai ser os dois colocando, eu vou deixar eles falarem, para que você entenda a ideia de um e a ideia de outro. E depois eu começo falando algumas coisas a respeito do que eu vou vendo no debate. Então veja aí, vamos falar sobre aquela passagem que está em Deuteronômio capítulo 6, onde Deus vai dizer que ele é o único Deus, e fora dele não há outro. O profeta Isaías também fala disso, e outros profetas vão falar disso. Eu sou o único Senhor, fora de mim não há outro Deus, não existe outro Deus e coisa e tal. E dentro disso aí, o irmão que unicista, unitarista, ou como é que eu posso dizer, que acredita que só Javé pode ser adorado e Jesus não é Deus, ele vai defender essa questão de que Deus é um só, não existe a Trindade, não existe 3 pessoas divinas dentro da Trindade, 3 pessoas distintas, mas que formam um só Deus, mas que é um só Deus, não é que forma, mas que é um só Deus. E o outro vai defender
a questão da Trindade, que Jesus é Deus consubstancial ao Pai, coisa que é também fé católica, né? Mas vamos ver aí, eu quero depois ir falando um pouco sobre esse debate. Os vídeos eu acredito que vai ficar um pouco longo, mas eu pretendo fazer 2 vídeos sobre esse debate, para que você possa ver a incongruência, ou seja, a incoerência protestante dentro daquilo que eles usam para a interpretação da Bíblia, principalmente quando é para atacar a Igreja Católica, e depois eles pegam aqueles mesmos argumentos que é para atacar a Igreja Católica e usa, né, ao seu favor, dependendo da sua tendência teológica. Vamos lá. Da fé, a origem da fé no livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que todos que nasceram dentro de um berço de fé, que iniciou dentro do judaísmo, eles recitam o Shema Israel. Esse é o versículo mais conhecido de todos. E o Shema Israel, ele defende a ideia de um Deus Errad, de um Deus único. E no próprio livro de Devarim, se eu não me engano, no capítulo 13, vai falar que se surgiu um profeta que levar as pessoas a adorar um outro Deus, não dê ouvido a esse profeta. E por conta desse mandamento, dessa mitzvah, nenhum judeu vai seguir Jesus de uma forma em adoração. Porque a palavra adoração, né, no hebraico todos aqui conhecem bem, avodá, está relacionada a um serviço. E até Jesus veio fazer um serviço de expiação que o Pai o enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. E se Jesus veio a serviço do Pai, ele veio trazer uma adoração ao Eterno. O serviço é essa adoração, né? E a adoração está relacionado também à oração a um Deus, né? E como que se ora a Jesus? Sendo que não tem instrução nenhuma, nem no Tanar, nem na Brit Hadashah, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, assim conhecido, para orar a Jesus. E a adoração está relacionada também ao ato de orar, né? No grego, latreu. Então, como que se pode adorar alguém que foi ungido? Porque se pudéssemos adorar alguém que foi ungido, Arão foi ungido para cumprir uma missão. O óleo desceu sobre a cabeça de Arão e escorreu sobre a barba. As pessoas deviam adorar Arão? Então essa é a pergunta. Ele foi ungido para quê? Para fazer a expiação de pecados. Isso eu creio. Eu creio que Yeshua, ele se manifestou para cumprir um propósito do Pai. E por esse motivo, o caminho que nos leva ao Pai é ele. Isso daí eu creio. Só que, se ele é o caminho que nos leva ao Pai, ele não é o destino final. O destino final é atribuir a adoração ao Pai. E por isso, através dele, do serviço que ele fez, da caparada, da expiação de pecados, adoramos ao Pai, com base no Shema Israel e em Mateus capítulo 4, que o próprio Yeshua falou para Satã, adorará somente o Senhor teu Deus. Ok, pastor Paulo. Pronto, aqui eu vou dar uma paradinha, porque o outro pastor vai falar defendendo que Jesus é Deus e deve ser adorado. Mas veja só, esse irmão aí que tem tendência judaizante, inclusive ele fala na língua original dos textos, tanto do grego como do aramaico, do hebraico, não sei, eu não conheço as línguas originais, conheço, assim, significados de algumas, porque a gente vai lendo, vai estudando e vai buscando significados. Não sou professor nessa área, não conheço. Mas, veja só, ele vai dizer aí que se Jesus é ungido, ele foi ungido por alguém. Então, logo, Jesus é inferior àquele que o ungiu. E por isso não pode ser adorado. Ele acredita até que Jesus veio a serviço, né, como Arão foi ungido, como os reis eram ungidos, como os profetas, muitos sacerdotes foram ungidos ao longo da história. Mas ele vai dizer que se Jesus foi ungido, Jesus não pode ser adorado porque alguém que ungiu é maior do que ele. Essa mentalidade, esse pensamento de Jesus ser inferior ao Pai, é um pensamento que está nas Testemunhas de Jeová, né? E esse pensamento é um pensamento gnóstico, né? Do gnosticismo, né? É um pensamento dos gnósticos. Santo Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, ele vai falar sobre isso, dos éons que emanam do protopai, né? Deus Pai, ou Pai de todos, é a origem, né, podemos assim dizer, de todas as coisas. E Jesus, para os gnósticos, e tem várias escolas gnósticas e vários mestres gnósticos, mas para alguns, Jesus é um éon, né, que emanou do Pai e veio como aquele que iria salvar, né, ou fazer um serviço de salvação. Por exemplo, vão dizer que o filho de Maria, Jesus de Nazaré, ele foi adotado ou foi feita uma adoção por um espírito, um éon,
né, que era o Filho, o Éon, o Salvador, que, como é que eu posso dizer, que ao descer, ao repousar sobre Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré, o adotou, o pai o adota aí como filho, e por isso ele é o chamado, uma das primeiras heresias chamada adocionismo, né? Que Jesus foi adotado pelo pai quando o Espírito ungiu, e esse Espírito, na verdade, é o filho do protopai, é o Salvador, que diz Santo Irineu de Lyon, não ele que diz, mas ele combatendo o gnosticismo dizia que o Espírito Santo era o Salvador, que desceu sobre Yeshua de Nazaré, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, e o adotou, né? O pai o adota a partir daí como seu filho. E ele vai dizer que Jesus é o caminho, mas ele acredita que Jesus é o caminho, mas se Jesus é o caminho, ele não é o destino final. Só que Jesus, que disse que é o caminho, ele diz também que ele é a verdade, ele diz também que ele é a vida. Se ele é a vida, então logo ele é Deus, porque Deus é que gera toda a vida. Deus é vida, né? E aí a gente vai vendo que as ideias são contraditórias e incoerentes. Aí você pega, por exemplo, ele vai falar do proskineu, que significa, tem um significado de adoração, mas também tem outro significado de reverência, de prestar honra e coisa e tal. E essa palavra proskineu, né, que não é latria, que ele até usa aí, né, latria, não significa adoração. E por não significar adoração, ele vai dizer que é nesse sentido que o proskineu, ou seja, adore, né, todos os anjos o adorem, os magos vieram do Oriente para adorá-lo, e assim sucessivamente. Não é a adoração no sentido de adorar a Deus, mas de prestar uma reverência, uma honra, porque Jesus é o quê? O ungido, o Messias, Jesus é rei, né? Jesus é o filho do eterno Pai, e assim sucessivamente. E tanto é que ele vai dizer que Jesus mesmo rejeita a adoração ao dizer a Satanás, em Mateus 4,4, se eu não me engano, que vai dizer: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Aí logo você percebe que quando nós católicos dizemos que nós nos ajoelhamos diante das imagens, que nós nos ajoelhamos diante da imagem de Nossa Senhora ou de qualquer santo que seja, que nós nos ajoelhamos diante da imagem de um anjo, aí que nós nos ajoelhamos diante do padre para fazer a nossa confissão, que nós nos ajoelhamos, ou que nós rezamos, ou que nós oramos para um santo diante de uma imagem, quando nós dizemos que aquilo ali não é adoração, mas é uma reverência, né, é uma honra que está sendo dada, eles vão dizer, todos os protestantes vão dizer: não, é adoração, porque vocês não aceitam, vocês não querem admitir, mas vocês são idólatras. Aqui, o pastor, que é de uma igreja evangélica, no final do debate ele diz isso, que ele é pastor de uma igreja evangélica totalmente judaizante, a ponto de não acreditar em Jesus como Deus, consubstancial ao Pai, né? O credo católico niceno-constantinopolitano, ou seja, o credo que foi articulado dentro do concílio de Nicéia e de Constantinopla, não vou entrar em detalhes aqui, vai dizer lá que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, né, se encarnou e coisa e tal. Ele vai dizer que Jesus não é Deus. O outro vai dizer que Jesus é Deus. Mas veja aí as incoerências, que eles usam termos que nós católicos sempre usamos para definir o que é um culto de latria, que é adoração somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou um culto de dulia, ou hiperdulia, ou superdulia, que são cultos de reverência, de honra, de respeito, né? E assim sucessivamente os significados que o pastor diz que tem. Mas eles, para condenar os católicos de idólatra, eles vão dizer que é tudo, né, adoração, que é latria, não é mais proskineu, mas é só latria, ou seja, só adoração. Vamos ver o que é que o outro irmão vai dizer. Ele vai falar na língua original, né, do livro
do Deuteronômio, mas assim, dá para você entender a ideia. É bastante coisa fora de contexto, né? Deuteronômio com o Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã, eu acho que para exegese tem bastante coisa fora aí. Eu tenho que falar um pouquinho sobre isso aqui, que ele vai dizer que é bastante coisa fora de contexto, Deuteronômio, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, cultura judaica com cultura cristã, tudo fora de contexto, plá, 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 plá. Só que o protestante faz isso o tempo todo. Se você é católico, você vai falar de algo do Novo Testamento, ele vem com algo do Antigo Testamento. Se você vai falar algo do Antigo Testamento, ele vai dizer que não tem nada a ver com o Novo Testamento, que está fora de contexto, que é isso, que é aquilo outro. Santo Irineu bem falou a respeito dos hereges. Santo Irineu de Lyon, no seu livro Contra as Heresias, ele vai dizer que o herege, o comportamento do herege é assim. Se você fala para ele de Bíblia, ele vai dizer que é texto corrompido e ele não aceita a tua argumentação porque ele vai dizer que o texto foi corrompido segundo a tua visão teológica. Se você fala... aí ele não aceita o texto e ele vem com uma tradição, a tradição deles lá, né? Gnóstica. Aí, se você vai falar da tradição, ele vai dizer que a tradição não é válida, porque não está nas escrituras. Isso os gnósticos diziam. Santo Irineu vai dizer que os gnósticos tinham esse comportamento, né? Deixa eu pegar aqui Santo Irineu de Lyon para você ver como é que ele fala. Pronto, Santo Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, né, o terceiro livro de Contra as Heresias, no capítulo 2, Atitude dos Hereges. Veja o que Santo Irineu de Lyon vai dizer. Né? Todos os hereges eles agem assim, igual esse pastor fez aí agora. Veja, atitude dos hereges. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido, que não tem autoridade, que se serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele, os que desconhecem a tradição. Com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz, o que levou Paulo a dizer, é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. E cada um deles diz que esta sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou. E assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, um mestre gnóstico, ora em Marcião, outro mestre gnóstico que negou o Antigo Testamento todo, né? Ora em Cerinto e depois em Basílides, ou em algum outro contendente, sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo, ou seja, pregam a si mesmo. Então veja, Santo Irineu de Lyon aqui é muito claro, se você fala das Escrituras, eles dizem que é texto corrompido, que você corrompeu, que você está fazendo interpretação exegese errada, hermenêutica errada, e lá e coisa e tal, e já vai o mesmo argumento que esse pastor está dizendo aqui, como se esses argumentos fosse demonstrar a verdade. A verdade está nas Escrituras. A verdade está na tradição apostólica. Rejeita-se as Escrituras, dizendo que nós corrompemos as Escrituras, ou fizemos uma exegese, ou uma hermenêutica errada. E puxam para a tradição. Mas quando a gente fala de tradição, eles vão dizer que tradição não serve, o que serve é o que está nas Escrituras. Essa é a atitude dos hereges. Ou seja, incongruência, né? Incoerência o tempo todo. Mas vamos lá. Ele argumentou contra o outro pastor, dizendo que estava tudo fora de contexto, que misturou cultura judaica com cultura cristã e assim sucessivamente. Primeiro, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai errada. O pessoal fala de errada. Foi construído muita coisa errada em cima de errado. O que é numeral original e numeral cardinal? Essa palavra errate quer dizer né? Ou único. Só para o pessoal entender que está em casa. Eles estão falando dessa palavra pronto, César vai falar aí. É a palavra
ou único, que aparece lá em Deuteronômio capítulo 6. Então toda vez que eles falarem essa palavra errada, significa essa palavra aí, já que o auditório, o pessoal que ouve a gente é geralmente leigo. Segue aí, pastor Paulo. Então a questão é a seguinte: quando a gente se fala, muito que se construiu dentro da teologia cristã, não só dentro da teologia cristã, mas dentro da teologia que supostamente a gente vai chamar de teologia exegética, o pessoal começa a usar um dicionário ou um léxico, né, muita gente chama de léxico, que seria um léxico, só que morfologia se faz com dicionário, mas semântica e sintaxe se faz com a construção frasal. Sim. Ou seja, dentro de um texto existe algo chamado de perícope e pericopese. Então, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad, se fosse ouve ou ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, a construção ali de um ou único seria, se fosse numérico, seria ahat, porque um em hebraico é ahat time, shilosh e assim por diante. O senhor concorda? Concordo. Então, no texto, gramaticalmente falando, ali não está falando de 1, 2, 3 ou 4. Ali está falando a construção gramatical, esse errad no texto, na verdade é um adjetivo, sim, dando a qualidade dele de deter todo o poder. Então não está relacionado a... Exatamente. Então essa é a construção do texto ali. Agora... Então, resumindo aqui, o que é que ele está dizendo? Ele está explicando que quando o Senhor, por meio de Moisés e também nos profetas, vai falar: eu sou o único Deus e fora de mim não há outro, ele está querendo dizer ali que não significa dizer que é uma pessoa, que Deus é uma única pessoa, né? Ele é o único Deus, mas não é uma só pessoa. Ele é 3 pessoas distintas uma das outras, mas uma só divindade, uma só deidade. Então, a Trindade não divide Deus, né? A Trindade não divide Deus. A Trindade é uma unidade perfeita, né? Uma comunhão perfeita. Então é um único Deus em 3 pessoas distintas, porém o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. É isso que ele está tentando explicar. Quando o Senhor fala que ele não é o produto final, eu acho que tem alguma coisa desconexa, porque a Bíblia fala assim, ó, para que todo joelho se dobrará. Então eu vou começar do final para o começo, é o começo bem fim, do final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso aqui é adoração. Só que a adoração aqui não é a Deus Pai. Primeiro, o caminho é Jesus. Ele te leva, você se dobra diante dele, para que diante do Pai você seja aceito. Se essa adoração não acontecer no final de todas as coisas, você não chega ao Pai. Como que o senhor responde isso aqui? Posso responder com uma pergunta? Pode responder do jeito que você achar aqui. Maravilha. Então, o ato de se prostrar e se ajoelhar é uma forma de adoração? Pronto, meus irmãos. Veja aqui. Agora eles vão falar de algo que os protestantes sempre usaram de uma forma engessada. Quando nós católicos dizemos proscrineu ou se ajoelhar, necessariamente não significa adoração. Tanto é que lá em São Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27, se eu não estou enganado, Jesus foi levado ao átrio do templo, ali no pátio da casa de Anás e Caifás, e foi zombado. Os soldados se ajoelharam diante de Jesus, batiam na sua face, cuspiam no seu rosto e diziam: Ave Rei dos Vermes, ou Rei dos Judeus, Ou seja, era uma forma de zombaria. Se ajoelhavam, se prostravam, se ajoelhavam diante de Jesus, mas para zombar de Jesus. Então, logo ali a gente vai ver que um se ajoelhar, mas não está conectado ou unido com a intenção, aquilo que está no interior das pessoas, com adoração. Então se ajoelha, mas não é para adoração. Então o pastor aqui, eu acho que é Paulo Moreninho aqui, ele vai dizer que como é que se chama? Ele vai dizer que Jesus, todo joelho se dobrará e adorará a Jesus, reconhecerá que Jesus é o Senhor, O Senhor na Bíblia, Tomé vai dizer meu Senhor e meu Deus. Veja, Tomé diz meu Senhor e meu Deus. Então Tomé declara que Jesus é Deus e é o seu Senhor. A Santíssima Virgem Maria, quando visita a sua prima Santa Isabel, também Isabel, cheia do Espírito Santo, depois de ouvir o Shalom Adonai, a saudação da Santíssima Virgem Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo, João Batista estremece de alegria no seu ventre e Isabel começa a proclamar: cheia do Espírito Santo, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor, ou seja, do meu Deus, me venha visitar. Então aí o irmão vai dizer que todo joelho se dobrará diante de Jesus no final dos tempos e reconhecerá que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aí ele vai falar que a palavra
adorar ou o se ajoelhar, proskineu, não significa necessariamente adoração. Tem outros significados, que é o que a gente sempre falou quando alguém se ajoelha diante da imagem de um santo, de um anjo, quando a gente se ajoelha diante do padre para a confissão, quando a gente se ajoelha diante do Papa e beija o anel do Papa e sucessivamente, e assim vai. Ou quando a gente carrega nos ombros uma imagem, numa procissão e assim sucessivamente, aquilo não significa latria, não significa adoração. Mas vamos lá. Aí o senhor pode responder com as palavras que o senhor achar melhor no Novo Testamento, pode entrar no grego. Proskineu, o que o senhor vai trabalhar? Então, fica à vontade no texto aqui também. Porque a palavra que aparece é proskineu, exatamente. Aparece onde? Em Romanos 14, 11? E o que acontece com essa palavra proskineu? Ela não tem um significado só. Dentro da cultura grega, a proskineu, ela pode ser reverenciar, pode ser adorar, pode ser se prostrar, se ajoelhar. Mas vamos lá, vou responder a sua pergunta. Só pra lembrar, se todo senhor, minha pergunta está baseada em Romanos capítulo 14, versículo 11. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso daí está bem claro para mim. Isso não tem problema em relação ao que eu acredito e ao que eu defendo. Por quê? O ato de se prostrar diante de um rei é um cumprimento dentro da cultura judaica, você conhece isso. Senão no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 5, Mefibosete não teria se ajoelhado diante de Davi. Então aquele ato de se ajoelhar, que é shahar, né, no hebraico, ou o proskineu do grego, esse ato seria uma adoração a Davi? Não, mas é o reconhecimento de um rei. E Yeshua, ele vem do reinado de Davi, da tribo de Judá. Então por esses méritos, ele também recebia o proskineu, a reverência, o ato de se ajoelhar. Então todo joelho se dobrará diante do rei? É claro, ele governará e reinará sobre nós. Isso é bem claro. E esse verso não tem problema nenhum. Eu não sou contra se ajoelhar, eu não sou contra honrar, eu não sou contra dar glória, né? Não toda a glória, mas dar glória, o peso da Kevod que Yeshua tem, a autoridade que ele tem, isso daí não tem problema nenhum. Louvores a Jesus também não tem problema nenhum. O problema está no adoração, porque a adoração é o reconhecimento da mais alta autoridade. É você levar a sua adoração e o seu serviço à mais alta autoridade. E sendo Yeshua o caminho, ninguém vai ao Pai senão por ele. Como que você adora o caminho e não ao Pai? O texto não diz ninguém vai ao Pai, diz vem ao Pai. Vem, vamos lá, pastor. Isso. Então, é assim, ó, o senhor trabalhou aqui, é por isso que eu falo. Veja só, você vê que essa fala do pastor aqui, que erroneamente ele vai negar que Jesus é Deus, né? Erroneamente, porque Jesus é Deus, Jesus é consubstancial ao Pai, né? Nele, em Jesus, habita toda a plenitude de Deus, né? Toda a glória de Deus, toda a plenitude de Deus. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E o Verbo se fez carne. Ou seja, Tomé, como eu já disse, meu Senhor e meu Deus. Isabel, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar. São Paulo, nas suas cartas, vai dizer que Jesus é Deus. Inclusive ele usa Romanos capítulo 14, versículo 11, né? O pastor Paulo, para dizer que Jesus é Deus, quando diz assim: com efeito está escrito, por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Aqui é Jesus falando. E toda língua dará glória a Deus. Então, aqui, erroneamente, o pastor está dizendo que Jesus não é Deus, né? O pastor Paulo defende que é Deus, mas esse irmão diz que não é Deus. E ele usa todos os argumentos de proskineu para dizer que existem vários significados e não é adorar, porque adorar somente a Deus. E Jesus, como foi enviado, Jesus é menor do que Deus. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ninguém vem ao Pai, ou vai ao Pai senão por mim. Mas o que está ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho, mas não é o produto final. Então esses mesmos argumentos que erroneamente ele usa para dizer que Jesus não pode ser adorado, nós dizemos que as imagens, que a Santíssima Virgem Maria, que os anjos, que os santos não são adorados, são reverenciados. A gente se ajoelha, mas não é um ato de adoração, que a gente louva. Ele disse aí que pode ser dado louvor, que pode ser dado glória, não toda a glória, mas pode ser dado glória. Mas para esse pastor aí, que está usando a Bíblia, defender que Jesus não é Deus, ele usa os argumentos que nós católicos usamos para dizer que os santos, que a Virgem Maria não é deusa, né? Mas os protestantes vão dizer que não, que o ato que nós fazemos de procissão, de se ajoelhar, de orar, de prestar uma honra, de louvar, de glorificar, não com toda a glória como deve ser dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eles vão dizer que não, que é latria, que é idolatria, né? Latria é adoração. Então, assim, você percebe como é que eu posso dizer? A incongruência, né? Ou seja, não tem coerência. Você percebe que é só para atacar a igreja mesmo.
Parece que para quem estiver ouvindo vai ficar um pouquinho chato, porque eu vou bater na questão do texto. Tudo bem. Responder exegeticamente não é recorrer a outros textos, né? Se eu trabalhou a questão de outros textos, fiz a pergunta baseada em Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Sim. Jesus é o caminho. Ele sendo o caminho, para ser adorado tem que passar por ele. Ele tem que ser adorado. Mas eu nunca discordei disso. Não, o senhor acabou Adorado, de dizer... não. É o que eu tô dizendo, eu tô deixando bem claro, Sim. adorado. Então assim, para chegar ao Pai tem que adorar aqui a Jesus. Por quê? Porque quando todo joelho se dobrará, que é um ato de adoração e reconhecimento. E toda língua confessará. O que é confessar? Como que eu vou me ajoelhar diante de alguém e vou falar o quê? Ó, tô confessando que o senhor é mais ou menos? Adon. Eu tô confessando que o senhor Qual a diferença de Adon para Adonai? Senhor e Senhor ao extremo. Só que no texto aqui de Romanos que eu trabalhei, aqui não tá escrito Adon. É até legal que o senhor entra no original mesmo. No texto aqui tá dizendo o seguinte, texto de Romanos capítulo 14, versículo de número 11, que é o texto que eu tô fazendo menção, né? Deixa eu só deixar o texto aqui no jeito. Beleza, é isso aqui, ó. O texto diz assim, ó. Peraí. Gagrefti garzo egolego kyrios. Primeira tradução do hebraico pro grego é Septuaginta. E a Septuaginta traduz Adonai por Kyrios. Então aqui não é Adon, aqui é Adonai. Se o senhor quiser discordar, usa Septuaginta e outra tradução para discutir. Estou trabalhando em cima do texto. Se o senhor trabalhou o que é Adon, estou trabalhando Adon e Adonai. Grego e hebraico junto. O texto continua dizendo o seguinte. Leia o texto, por favor. Vou continuar lendo o texto em grego. Vocês estão lendo? Romanos capítulo 14, versículo 11. Egoleg Kyrios rotiemu campesi pangoni kai passa glossa, com a sua língua, né, confessará. Exomoligesti tutel. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Deus. Se é assim que o senhor quer, porque se Adonai é Deus, Kyrios é a mesma tradução. Tudo bem. Então, se o senhor quiser pegar a tradução de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e ler no grego, a expressão que vai estar ali vai ser... Mas ali não está no grego, né? Aí não, nós estamos fazendo uma tradução. Não, mas a primeira tradução do grego do hebraico pro grego. Tudo bem, Primeira tradução. mas no hebraico aparece o nome do Eterno. Sim. Isso. E na tradução, os judeus não colocaram o nome do Eterno. Todos nós sabemos disso. Qual tradução? Do nome do tetragrama. Todas as vezes que aparece o tetragrama, ele está substituído. Então veja só, irmãos, esses dois pastores estão usando a Bíblia, né? Eles estão usando a Bíblia, cada um com a sua ideia. E como se resolve isso, meus irmãos? Como é que se resolve essas contendas? Como é que se resolve essas ideias e teologia distintas uma das outras? Isso se resolve com uma coisa, com humildade. Isso se resolve com fé. Fé em Jesus Cristo em primeiro lugar e fé na igreja. Quando eu digo fé em Jesus Cristo em primeiro lugar, porque ele prometeu que estaria com a igreja durante todo o tempo. Eis que eu estarei convosco todo o tempo, até o fim do mundo. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que eu enviarei a vocês o Espírito Santo Paráclito, e ele vos recordará toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade, diz Jesus, né? Então ele vos recordará, vos ensinará toda a verdade. Ou seja, e esse Jesus vai dizer, né? Eis que sobre ti eu edificarei a minha igreja. Né? Ele vai dizer assim, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Ou seja, eu tenho que crer na igreja. Se eu acredito na igreja e eu sigo aquilo que a igreja está ensinando, dentro daquilo que é a tradição apostólica oral, que foi passada de geração em geração, como por exemplo a patrística, como eu acabei de ler aqui, Santo Irineu de Lyon e outros, né? E as escrituras. Só que as escrituras ela tem que ser interpretada dentro da igreja. Não é cada um pega as escrituras e interpreta por conta própria. O que acontece é isso. Esse pastor que está aí defendendo que Jesus não é Deus e não pode ser adorado, é pastor de uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica judaizante, que até usa costumes judaicos e interpretações judaicas da Bíblia para defender que Yeshua, que Jesus, não é Deus. Inclusive ele vai falar que os judeus não colocaram na tradição Adonai, né? Que Jesus é Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Aí o César vai intervir aí. Claro que o mediador do debate pode intervir de alguma maneira para fazer com que o debate não saia daquilo que deve ser. Mas ele vai defender a ideia do pastor Paulo, se eu não estou enganado, parece que é pastor Paulo, o de blusa branca aí, né, que está à esquerda do nosso vídeo. Ele vai defender a ideia do pastor Paulo contra a ideia do outro pastor. Ele não poderia fazer isso, né? Por incrível que pareça, ele não poderia fazer isso. Ele poderia dizer que
Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então eu não posso trazer para um debate argumentações judaicas para dentro do debate. E aqui não é falando da interpretação da Bíblia segundo a mentalidade judaica, mas é trazer, tipo, por exemplo, uma tradução bíblica feita por judeus que não aceitam Jesus como Messias. Como é que eles iriam colocar na tradução que Jesus é Adonai, que Jesus é o Senhor, né? Que Jesus é Deus, melhor dizendo? Não ia fazer isso. Não coloca porque eles não colocam mesmo. Não coloca mesmo. Não é porque ele quer dizer que lá não é Deus. Não, mas calma, vamos lá, deixa eu responder. Coloca. Tudo bem, vamos lá. Vou responder a sua questão. Então vamos lá. Jesus é Deus na sua concepção? É. Então na minha também. Pra você ele é um Deus menor. Não existe esse fato de Deus menor. Peraí, então, se Jesus é Deus, calma, pode ser adorado. Calma, vamos lá. Mamon é Deus? Mamon não existe. Baal então, é um senhor. Também ele existe em algum lugar? Ele existe em outras culturas. Não, a pergunta não foi essa. O Baal existe em um lugar? Tem um lugar que o Baal é Deus? Em algum lugar, realmente? Ele não é um poder? Satã não é um poder? Mas ele existe? Ele não é um poder? Então, ele existe num lugar, pastor? Ele existe nas potestades do ar. Potestades e principados existem forças. Então você acredita que, tipo, Baal tem um trono em algum lugar realmente? Não, trono não. E Mamon também existe, literalmente. Vou falar o que eu acredito pra não colocar palavras na minha boca. Vamos lá. Então, não é que eu tô colocando palavras, pastor. É que o senhor tá dizendo que eles existem. Existem. Olha só. Bereshit bara Elohim. No princípio criou o quê? Deus. Elohim tá no plural ou tá no singular? Plural. Então o que criou no princípio? Poderes. Essa palavra Elohim, ela não nunca é poderes. Autoridades. Não. Elohim sim. Desculpa, pastor. Sim. Não. Porque se você na Bíblia acha um texto onde a palavra Elohim é poder. Não, é poder não. Ela foi traduzida como Deus. Não, só você acabou de falar assim. Sim. Mas vou explicar. Significa poderes. Sim. Acha um versículo na Bíblia. Vamos lá. De Gênesis 1 a Malaquias 4, onde Elohim, ali na verdade é traduzido por poderes. Shemot, de Êxodo, capítulo 4, verso 16, certo? Quando o Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele coloca Moshe Rabbeinu por Deus de Arão, a palavra que aparece aqui é Elohim, ou não? Mas aí não está escrito poder. Mas é Deus no sentido do quê? De autoridade sobre Arão. Não, então, pastor. Então, você precisa... E agora, se Moisés... O senhor falou. Não, tudo bem, então vamos lá. Se Moisés é o Deus de Arão, nesse sentido de autoridade sobre Arão, Moisés tem que ser adorado porque tá Deus aqui? E as pessoas que não conhecem, elas vão falar, olha, tá Deus com D maiúsculo. No hebraico não existe maiúsculo e minúsculo. Vocês são professores, eu nem sou professor. E vocês sabem disso. Então, não existe. Então, por que tá Deus aqui? Por que tá Deus? O Eterno colocou Moisés por Deus de Arão e vocês estão falando que não é no sentido de autoridade. Então, se não é no sentido de autoridade sobre Arão, então Moisés tem que ser adorado? Pastor Paulo. Beleza. Pra mim ficou claro. Vejam só. Elohim, né? Aí, de fato, é autoridade. É poder. Né? Moisés tem poder sobre Arão, ou seja, tem autoridade sobre Arão. E ele vai alegar que Jesus tem poder sobre, sei lá, os apóstolos, sobre... E essa palavra Elohim foi traduzida como Deus em alguns textos. Foi traduzido como Deus, não como autoridade. E ele vai dizer que Jesus é Deus nesse sentido, de que tem autoridade, de que tem poder, né? Jesus mesmo vai dizer em São Mateus capítulo 28, versos 19, ou verso 18, ele vai dizer, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso eu digo a vocês, ide por todo mundo fazer, ou seja, todo o poder. Então ele vai dizer que se Jesus tem poder, Jesus é Deus. Porque essa palavra Deus, que é atribuída a Jesus, Elohim, não é o Deus Todo-Poderoso. É apenas um título para designar que Jesus tem poder, tem autoridade. Né? Vamos ver aí o que é que o pastor Paulo vai dizer. A questão do Romanos capítulo 14, versículo 11, o senhor saiu e não respondeu? Não, eu respondi. Não respondeu, pra mim não. Porque todo joelho pode dobrar, toda língua pode confessar. Eu provei pro senhor gramaticalmente tudo falando bem. Que ali é Deus, usando a gramática da palavra. O senhor não respondeu, não é pra discutir. Então, mas se você quiser trabalhar o texto, eu vou respeitar. Agora eu vou responder aqui, porque sim, o senhor tava falando com o pastor. Não, sim, só pra você, pra ficar claro que eu respondi no sentido do quê? Jesus, qual o problema dele ser intitulado Deus? Não, eu entendi, mas eu entendi. Dele, vamos lá. Agora a questão é a seguinte, eu fiz a comparação de Moisés aí com Arão e tudo mais. Então, beleza, ficou claro pra mim onde o senhor queria chegar. E era aqui que eu queria trabalhar. O que fala? O senhor falou que Jesus é Deus, certo? No sentido de autoridade. Isso, falou que Jesus é Deus. Eu tô falando que Jesus é Deus igual ao Pai. E essa teologia da igualdade, quem apresenta é a teologia joanina e a teologia paulina.
Eu vou ler só um texto de Paulo, isso é Paulo e João. E aí eu vou fazer uma pergunta pro senhor nesse texto que eu li. O senhor falou de hebraico, vou bater também no grego, porque o senhor vai trabalhar no Novo Testamento, tanto em um quanto em outro. Se eu quiser entrar, eu vou entrar tranquilo. E não é demagogia, porque eu faço exercício disso na minha área profissional aqui. Roti enautu katoikei pantopleroma testeóteto somatikos. Porque nele habita em Cristo corporeamente pantopleroma. Toda, não é meia. Toda. Plenitude, completo, cheio. Sim. Da divindade. Eu pergunto pro senhor, se Jesus é um Deus menor, e o texto tá falando, Paulo tá dizendo que nele habita todo, o que tá faltando pra ele ser Deus igual ao Pai? Isso aqui é teologia da igualdade, pergunta que eu faço. Então vamos lá. Dentro do que você me perguntou, vamos basear no texto. De preferência. Não no que você falou da teologia da igualdade. Vamos basear no texto. Baseado no texto, não tem problema. Veja aí, tá? Veja, irmãos. É aquilo que eu disse, aquilo que Santo Irineu alertou. Santo Irineu alertou isso lá nos primeiros séculos. Se você vem com o texto bíblico, eles vão dizer que é texto corrompido se não corrobora com a ideia deles. Se você vem com como o pastor Paulo falou ali, da teologia joanina e teologia paulina, né? O que significa isso? É aquilo que está dentro da ideia teológica que o agiógrafo tentou passar, que Paulo tentou passar e que João tentou passar e que é entendido assim. Por exemplo, São João vai dizer, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, João está dizendo que Jesus é Deus como Pai. São Paulo vai dizer que em Jesus habita toda a plenitude, né, da glória de Deus, toda a plenitude da divindade. Ou seja, nesse sentido Jesus é Deus, né? Nesse sentido, não, Jesus é Deus, mas ele vai dizer que nessa colocação de Paulo demonstra que Jesus é Deus. Aí o pastor, para responder, para tentar refutar o que o outro pastor Paulo falou, ele vai dizer que vamos dar a resposta dentro do texto, não dentro da teologia paulina e joanina. Só que a teologia paulina e joanina, elas estão no texto. O texto fala disso. Porque quando Paulo escreve, quando João escreve, ou quando uma comunidade ou alguém, um ajudante, né, de Paulo ou de João escreve, está escrevendo aquilo que João, como testemunha ocular, né, na sua primeira carta, São Paulo vai dizer, São João vai dizer na sua primeira carta de São João, logo no prólogo, ele vai dizer praticamente igual ao que ele diz no prólogo do seu evangelho. Ele vai dizer aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós apalpamos do verbo da vida, nós anunciamos para vocês, né? Eu vou até pegar aqui a primeira carta de São João, dentro dentro daquilo que é as palavras dele mesmo, para que não fique eu usando as minhas palavras. O verbo encarnado e a comunhão com o Pai e o Filho, né? O que era desde o princípio, São João diz, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos, né? Jesus Cristo, e dela vos damos testemunho. E vos anunciamos esta vida eterna, que estava voltada para o Pai e que nos apareceu. O que vimos e o que ouvimos, vulo anunciamos, para que estejais também em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isto vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ou, como vai dizer algumas traduções, para que a nossa alegria seja completa, ou para que a vossa alegria seja completa. Então, logo, Jesus é Deus. Então, a teologia paulina, a teologia joanina, não é uma invenção, não é um pensamento de alguém lá aleatório, mas é o pensamento de Paulo quando escreve, é o pensamento de João quando escreve, né? Problema nenhum o termo plenitude da divindade. Por quê? Porque nele habita os 5 níveis da alma, os 7 espíritos de Deus. Ou seja, ele saiu... Aí ele vai dizer que em Jesus habita os 7 espíritos de Deus. Está lá em Isaías capítulo... Se eu não me engano é o capítulo 11 de Isaías. Acho que é o capítulo 11 de Isaías, se eu não estou enganado. É isso mesmo. Quando ele vai falar sobre os 7 espíritos de Deus, ele vai falar sobre Isaías 11. Né? Isaías 11, capítulo 11, versículo 1. Né? O descendente de Davi. Um ramo sairá do trono de Jessé.
um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Yahvé. Então, é o Espírito de Yahvé. Aí ele vai dizer quais são os dons desse Espírito, e aí eles entendem que são os 7 Espíritos, porque também o livro do Apocalipse, se eu não estou enganado, o livro do Apocalipse também vai falar desses 7 Espíritos de Deus. Só que esses 7 na Bíblia significa plenitude, ou seja, o Espírito que habita sobre Jesus, que repousa sobre Jesus, que ungiu Jesus, é o Espírito de Deus, é a plenitude. Quando fala de 7 Espíritos, é a plenitude, né? Por isso, a plenitude da divindade, né, habita nele, e também a plenitude da divindade o ungiu, né? Ou seja, Deus, 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 né? Diz assim, um ramo sairá do trono de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito de Javé, né? Que é o Espírito Santo. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor de Javé. E no temor de Javé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. E aí, sucessivamente. Então, quando ele vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, na verdade não é que são 7 Espíritos, mas é a plenitude, né? O Espírito de Deus contém toda a plenitude da divindade, toda a plenitude do seu ser, né? Do nível mais baixo da Nefesh, a Hayá, ele tem toda essa plenitude da divindade. Nele emana todas as Sefirotes da Yensof, da Kadosh Baruhu. Então, em Yeshua habita corporalmente toda a plenitude. Ele é cheio daquilo que vem do Eterno, dos atributos que vem do Eterno. Aí, tendo em forma de Deus, qual que é a forma de Deus? Aí temos que ir para a construção do ser humano. Olha aqui a construção do ser humano lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Tendo forma de Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Está escrito, ele não quis tomar o lugar. O problema é que os cristãos colocaram ele no lugar. Desculpa, é o mesmo texto. Não tem nada a ver. O mesmo texto? Não é Colossenses, o que o senhor está fazendo a menção aí é Filipenses. E o senhor está lendo o texto errado. Abre o texto e vamos ler em português. Não vou nem entrar no grego, no português aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 é o texto que o senhor está fazendo menção. Lembra? Tudo bem, mas não faz a leitura. Não, o senhor está falando que ele... o que o senhor falou aí, na verdade, nem está no texto. Filipenses, Capítulo 2, versículo 5. Vamos ver lá o que é que eles estão dizendo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos lá, eles vão ler, né? Falando sobre a plenitude, né? A plenitude da divindade. Sim, vamos lá. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus. Essa tradução, desculpa, com todo respeito e carinho, tá errada. Quer vir nessa? Pode ler também na Bíblia de Jerusalém aqui, para fazer exegese tem que ser no grego, mas pode ler também aqui, ó, que mesmo sendo igual a Deus, a Bíblia de Jerusalém tá assim, mesmo sendo igual a Deus, não teve como usurpação, de novo ele vai falar a mesma palavra, que sendo igual a Deus, não, mas não é só isso, que sendo igual a Deus era algo que deveria se apegar. O texto não está dizendo que ele é diferente de Deus, está dizendo que ele é igual a Deus. A palavra que aparece. O senhor não vai ler é mais a forma. Vou ler, peraí, mas eu vou te mostrar aqui em Bereshit, em Gênesis. Mas o que o Gênesis tem a ver com Colossenses, pastor? Nós não estamos falando de Filipenses? Então, mas eu falei com o Colossenses, eu leio o Gênesis. Eu falei Filipenses, eu leio o Gênesis. Ó, só vou pegar pra você entender o que é essa forma de Deus. Fica tranquilo. Não, só pra eu entender, pô. Ali é morfe. Vamos lá. Ó, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tendo ele domínio sobre os peixes e tal, não sei o que, as autoridades, né? E criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus o criou. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus se manifesta em Yeshua. A imagem de Deus é Jesus. A imagem. Então, foi Jesus que fez o homem. Tudo bem. Ó o que você tá Esse falando. texto só revela a trindade. Não. Se for aí, só a trindade. Não, como Sim. trindade? Então, deixa eu façamos. Deixa eu lá. Façamos. Quando fala essa palavra no plural, nós precisamos entender o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro. Só que no português a gente sabe que não dá um entendimento muito claro. Porque o Bereshit, bara Elohim, et Hashamai ve et haaretz, ali mostra que o Eterno criou primeiros poderes. O primeiro poder constituído da palavra, né, os Elohim, aí vem a palavra, os Hashamai e os poderes da terra. Vou te perguntar, o índio que está no meio do mato, ele não contempla o sol como um Deus? Ele não contempla a natureza como um Deus? Como que eles descobriram isso? São poderes criados para reger a terra. Só que tem os poderes certos. Calma, não. Calma. Como que eles descobriram isso? Calma. Porque a pessoa considera alguma coisa Deus que Calma. tem que ser considerado. Dentro do que ele... Exato. Não é porque as pessoas consideram alguém como Deus que tem que ser. Então Jesus, mesmo considerado como Deus, não tem que ser. Mas Jesus não é porque a pessoa considera tem que ter. Então deixa eu construir. Deixa eu construir aqui a ideia para que vocês possam entender de uma forma mais ampla. Então quando o Eterno constrói poderes, ele não precisa sair, né, do trono dele, vamos colocar assim, para realizar algo. Ele criou poderes para que as coisas funcionem sem ele estar. O que é o haja luz? O que é esse haja luz e o... Veja,
Aí nós podemos ver que eles fazem uma salada de fruta imensa e debate, vai para lá e vem para cá, para desconstruir algo que a Igreja Católica já construiu, né? Isso aí é fruto da Igreja Católica. A Santíssima Trindade é fruto da Igreja Católica. É uma teologia católica. Isso foi decidido nos concílios da Igreja. Jesus é Deus, concílio da Igreja. O Espírito Santo é Deus, concílio da Igreja. Como é que eu posso dizer? O Espírito Santo, Jesus e o Pai é uma só divindade? Isso tudo dentro da Igreja. Foi a Igreja que definiu tudo isso. Aí vem Lutero, em 1517 anos, com 1517 anos de atraso, rompe com a Igreja e a partir de Lutero, com o pensamento, com a ideia do livre exame das Escrituras e a livre interpretação, consequentemente do livre exame, vem a livre interpretação das Escrituras, dentro disso acaba entrando nessa salada de fruta aí. E aí você vê que ele vai falar até de índios que contempla... Ou seja, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 27, vai dizer que o homem é capaz de Deus. Ou seja, que por meio da razão, o homem pode compreender que existe um Deus que tudo criou, né? Um Deus que tudo criou. Mas, necessariamente, as coisas criadas não é Deus, né? O parágrafo 27 do Catecismo diz isso de uma maneira extraordinária, falando da questão do homem. Veja, o homem é capaz de Deus, o desejo de Deus, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí tem aqui uma colocação do Catecismo. Os aspectos mais sublimes da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Quando Deus cria o homem, ele já coloca esse desejo no homem para que o homem busque o seu Criador. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser, de mantê-lo no ser, na existência. E o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Aí vai dizer, né? Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações e etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso, né? Então, essa ideia de que lá o anjo, ou melhor, o índio lá na mata, ele consegue chegar a um entendimento de Deus ou de quem é Deus, ele chega a esse entendimento porque Deus que o criou deixou nele, né, naturalmente, um desejo de buscar aquele que o criou. E esse desejo de buscar o Criador faz com que ele manifeste esse desejo de diversas maneiras, com orações, com sacrifícios, com louvores, com isso, com aquilo. Mesmo que essa adoração, esse louvor seja direcionada a criaturas que, aparentemente, por ignorância e por falta de conhecimento de que existe um Deus que tudo criou, e por isso o primeiro capítulo do livro do Gênesis foi criado para isso, para destronar ou para derrubar todo e qualquer ídolo. Porque quando diz lá no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 1, que vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra, logo aí nessa frase demonstra que Deus que criou os céus e a terra é o único Deus. E que os céus e a terra e tudo que ela contém, seja o sol, a lua, as estrelas, os astros, as árvores, os rios, o mar e qualquer outra coisa que seja, essas outras coisas não podem ser adoradas como Deus porque foram criadas por Deus.
E quando você vê falando lá, né, que Deus criou o sol, que Deus criou a lua, que Deus criou as estrelas, que Deus criou os peixes, que tudo isso era para refutar, né, os babilônicos. Que lá na Babilônia, quando o povo de Israel estavam exilados, lá eles pediam que o povo de Deus falasse do seu Deus, né? E tem um salmo, não lembro qual é o salmo 115, se eu não estou enganado. Lá vai dizer assim, né? Que eles pedem que o povo fale de Deus. Aí ele vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, né? Aonde está o Deus? Assim, aí entra toda aquela questão. Por quê? Porque os babilônicos adoravam as coisas criadas. Então essa ideia de você adorar as coisas que foram criadas necessariamente não significa dizer que essas coisas são Deus. São Paulo, no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer que o ídolo não existe. E que existem pessoas que vai até dizer que o ídolo é alguma coisa, né? Ou até vai sacrificar a esses ídolos. No capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 3, né? Sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, e São Paulo vai dizer quem é o ídolo, né? O que é um ídolo? Ele vai dizer, 1 Coríntios 8, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus, né? Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Veja, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus a não ser o Deus único. Veja, o Deus único. Né? E aqui é onde está o problema do irmão, que vai dizer que se Deus é único, então Jesus não pode ser Deus, porque Jesus é uma outra pessoa distinta do Pai. Né? Então aí já vai dizer que Jesus não pode ser Deus, porque só há como se fosse unidade. Né? Um só Deus, no sentido de não é uma só divindade, mas é uma só unidade, uma só pessoa, né? Seria Deus Pai só. Né? Então ele vai dizer, né? Não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E há de fato muitos deuses e muitos senhores, Paulo está dizendo. Para nós, os cristãos, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Então aqui nós podemos ver que São Paulo vai mostrar nitidamente que Jesus e Deus é a mesma divindade. Ele vai dizer, veja, para nós, contudo, existe um só Deus. Quem? O Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos. E depois ele vai dizer, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Ou seja, Jesus e o Pai, aqui nós podemos ver em 1 Coríntios, onde ele vai dizer que o ídolo não é nada, ele vai dizer ao mesmo tempo que Deus Pai e Jesus Cristo é Deus, é uma só divindade. Houve luz. Pela ordem da palavra as coisas veio construir. Aí que João vai pegar no capítulo 1 e vai falar que era a palavra. E aí as pessoas têm, por dizer que esse logos, que era a palavra, né? Que na Bíblia, tem uma outra Bíblia ainda com melhor versão do que essa, ainda católica. Melhor do que essa aqui na versão católica. Que vai falar assim, que a palavra, ela se fez carne. Doutor, a palavra... Baseado em que o senhor acha que a tradução A ou B é maior, é melhor ou pior? Porque o senhor disse que o senhor não é indouto na questão das línguas originais. O senhor não sabe hebraico nem grego. Eu sou estudante. Ok, vocês são mestres? Não, calma aí. O irmão é alfabetizado em grego? Não. Você é alfabetizado em hebraico? Mais ou menos, quase. Se eu escrever uma palavra aqui... Hebraico não, transliterado. Então, transliterado não é hebraico. Então, o senhor não tem alfabetização nem hebraico nem grego. Baseado em que o senhor define que uma Bíblia é boa ou ruim? Baseado nas traduções. Então, mas se o senhor não conhece o texto original, com todo respeito... Não, mas ó... Como que o senhor vai dizer que essa Bíblia é melhor que essa, se o senhor não conhece o texto original? Qual a Bíblia que o senhor acha melhor? Eu prefiro traduções por equivalência formal ou vocabular. Essa é boa? É uma boa Bíblia, sim, claro. Essa é boa Bíblia? Então, a Bíblia de Jerusalém... É que assim, eu não estou em debate. Não, tudo bem, eu só estou fazendo uma pergunta. A Bíblia de Jerusalém em português, pastor, não é a Bíblia de Jerusalém em francês. A Bíblia de Jerusalém verdadeira é em francês. Essa aqui é uma tradução de uma tradução. Yes. Então, quando o senhor está lendo essa Bíblia aqui, o senhor está lendo uma tradução em português, de uma tradução do francês, que fez uma tradução do hebraico e do grego. Tudo bem. Para ficar claro. Tá certo. Mas volta aqui, pastor Paulo. Então, eu vou
Queria mandar rapidinho aqui um abraço para todos os irmãos dos grupos de teologia que tá acompanhando aí. Um salve, né? Mandar um salve, mas vai lembrar. Eu vou lembrar time, sabe a raça diferente. Vamos lá, língua portuguesa, eu vou tentar facilitar para vocês, porque fala de debate técnico, nós vamos aliviar. Não, pode vir, pode vir. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a tradução que eu vou ler NVI, se quiser a gente lê qualquer texto do grego. Filipenses, foi o que eu li. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, NVI, que embora sendo Deus, português aqui é bem simples, que embora sendo Deus. Não tem problema essa palavra tudo pra bem, mim. deixa eu só fazer a construção. Não considerou que o ser igual a Deus. Eu tô lendo o texto sem tendenciosidade. Tá escrito aqui, a versão NVI, tá bom? Beleza. Isso é teologia da igualdade. O que Paulo tá falando? Que Jesus é igual a Deus. E isso já ficou demonstrado quando eu perguntei pro Senhor o que faltava em Jesus para ele ser comparado igual a Deus, quando ele é a plenitude de tudo que existe em Deus, segundo teologia paulina em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ficou claro para mim. Agora, o João, ele também vai fazer a mesma coisa. Em português, porque em grego, a primeira coisa que ela vai começar um curso de teologia, eu ler no Google aí, ele aprende João capítulo 1, versículo 1 em grego, né? No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era a razão. E a razão estava com Deus e a razão era Deus. De novo ele fala que a razão era Deus. Com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,18, olha o que ele vai falar. Vai falar o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. Então tá claro para mim, sem nenhum tipo de déficit intelectual, que Jesus é Deus igual ao Pai. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso são os textos. De novo, você falou da teologia criticando, teologia paulina e teologia joanina. Então assim, é nítido que se Jesus é o caminho, a adoração tem que começar por ele, porque é ele que vai levar a pessoa do Pai, porque ele é o caminho. Aí ninguém vem ao Pai, tem que chegar em Jesus. E detalhe, quem não reconhece o Filho não será reconhecido pelo Pai. Então se você quiser prestar adoração direto ao Pai, não reconhecendo Jesus, que esse é o problema do judaísmo. Quando chegar lá vai ser barrado. Afasta de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque todo o trabalho que o Pai teve de enviar o Filho tem que ser reconhecido. Porque o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aí, maravilha. Primogênito de? Sobre toda a criação, acima. Meus irmãos, eu vou aqui chegando ao finalzinho dessa primeira parte desse vídeo, né? O vídeo é muito longo, tem muita discussão, muitas coisas para ser colocada. Eu não estou falando muito, estou deixando que eles mesmos falem, porque nós podemos ver nitidamente que eles discutem entre si, né? Que todos se denominam cristãos, que todos se denominam a Igreja de Cristo, que todos se denominam os que detêm a verdade, né, que têm a verdade, porque todos eles vão defender a sua ideia teológica dentro daqueles seus conceitos lá. Mas agora eu vou deixar passar um pouquinho mais aqui, só para você ver outra incongruência e outra incoerência dos protestantes. A palavra primogênito chegou aqui, né? A palavra primogênito. Jesus é o primogênito da criação. Essa palavra primogênito, quando nós falamos que Jesus é o único filho de Maria, todos os protestantes vão dizer lá que Jesus é o primogênito, né? Que a Santíssima Virgem Maria e São José, quando o primogênito, né, fala do primogênito que nasce, esse primogênito deve ser apresentado. E quando diz lá, aí a gente diz católico, diz assim, olha, primogênito não significa dizer que seja o primeiro de outros. Significa dizer que ele foi o primogênito por motivo qual? O motivo da ideia hebraica. Qual é a ideia hebraica? Qual é o pensamento dentro? Por exemplo, Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Tudo bem que Jacó e Esaú eram dois irmãos. Então tinha o primogênito, Esaú, que nasceu primeiro, e tinha Jacó, né? E Jacó acaba comprando com lentilhas a primogenitura de Esaú. Mas, veja, o que é que está aí a primogenitura? O que é que a primogenitura em Jesus aparece, né? Para falar dessa herança do pai, né? Esse direito que o pai dá ao filho sobre todas as coisas. Então o primogênito recebia toda a herança, tudo que o pai iria deixar ficaria para o primogênito, inclusive o conduzir a família, né? Conduzir a família. E Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus é o primogênito no sentido de que ele é o princípio de toda a criação e ele detém todo o poder, ele detém toda a herança. Veja, São Paulo vai dizer que ele é o herdeiro
o herdeiro do reino. E nós somos co-herdeiro nele. E logo, como os protestantes vão dizer que Jesus é o primogênito que nasceu de Maria, então Jesus tem outros irmãos. Mas aqui, agora, o pastor que defende que Jesus não é Deus, vai dizer que Jesus é o primeiro de outros que foram criados, né? Porque ele vai dizer que Jesus foi criado, né? Mesmo ele reconhecendo que Jesus pode ser conhecido como Deus ou receber o título de Deus, mesmo sem ser o Deus dos deuses. E aí a gente vê o gnosticismo de novo, né? O éon, o protopai, o pai de todos, e os éons que vão, né, emanando, né, de si mesmo e vai gerando outros éons. No gnosticismo vai dizer que são 30 éons dentro do pré-loma, dentro do mundo espiritual. Então ele vai dizer que Jesus é o primeiro destes éons que foram emanados do Pai, ou que foram criados pelo Pai, né? E o outro vai dizer, não, é o primeiro, mas significa dizer que é o primeiro de muitos. Veja aí, só que para dizer que Maria teve outros filhos, Jesus é o primeiro de muitos. Mas aqui, Jesus é o primogênito da criação, logo ele não é o primeiro das coisas criadas, ou das criaturas. A primeira criatura a ser criada, como diz os testemunhos de Jeová, e como está dizendo esse irmão aqui. Mas veja aí, só para você perceber como é a coisa, né? De toda a criação. Acima. É só assim que está escrito. É assim que está escrito. Em grego, português. Se ele foi o primeiro a ser criado, quem o criou? Quem foi criado? Você acabou de falar. Não, eu falei sobre, não sob. Qual a diferença de sobre e sob? Tudo bem, mas acima não é primogênito, o que significa? Por favor. Protótocos. Proto vem de raiz e ticto vem de gênio. O único que tem a mesma genética que o pai. Igual Colossenses capítulo 2, versículo 9. Não é o primogênito do que o senhor está pensando, não. Não, tudo bem. Então vamos lá. Por que Kefa, Pedro, quando está com Yeshua pergunta exatamente esse tema que nós estamos discutindo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? Aí vai falar, uns dizem que o senhor é profeta, outros dizem que o senhor é Elias, é isso, é aquilo. Mas e vocês que estão comigo? Sim. Quem vocês dizem que eu sou? Ele falou, tu és o Messias. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Sim. Tudo bem? Aí, olha a fala de Yeshua. Quem te revelou isso foi meu pai que está no céu. O pai está no céu ou está na terra? Está em todos os lugares. O pai não está em forma de filho. O filho não é o pai. O filho é igual ao pai. E como que você adora o filho? Adorando o filho. Como se a adoração é o pai? O próprio Jesus... para chegar no pai. Vamos lá. Lembra da figura do... Jesus falou assim, ó. Tudo que pedirem em meu nome, crente já recebeu. No nome de quem? De Yeshua. Então pronto, isso é adoração. Mas qual que é o nome? Por que o nome de Yeshua? Isso é adoração. Isso não. Como que isso é adoração? Bom, vou fazer intervalo. Bem, vou fazer intervalo. E eu vou deixar uma pergunta, né? Essa frase que o senhor citou do Evangelho tem. Era você, né? Acredito que então, era. manda aí. Só recapitulando, né? A questão que o pastor me fez. Eu quero poder trazer para vocês o seguinte. Até uma pergunta, pastor. Vamos lá. Quando Yeshua, ele vai pro Gólgota, e ele entrega o espírito dele, ele entrega a quem? Ele entrega a Deus. A Deus. Aquele que é digno de adoração. Isso, o pai dele. O pai dele. O pai dele. Segundo o que você falou, ele tem a mesma substância do pai. Não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Não. Eu só é o que você está defendendo. Paulo falou. Eu tô defendendo porque tá escrito no texto. Não é isso que a gente interpreta, mas tudo bem, é o que você interpreta. Não. Eu li o texto lá, vamos discutir interpretação? Sabe o que acontece? Vamos lá, então vamos na interpretação. Pera só um minutinho. É que tá a palavra do Senhor contra o texto, porque assim, eu li o texto em grego, aí o senhor tá invalidando o grego e o português, eu li o texto em português, o senhor tá invalidando tudo que eu tô falando que tá no texto? Não, mas invalida usando o texto. Fala assim, ó, se eu leu errado aqui, a gramática aqui tá errada, o senhor não faz isso. O que o senhor falou... Aí parece que eu tô mentiroso, não, pastor, entendeu? Mas o texto não tá escrito. O que o senhor falou, eu nunca discordei de Jesus ter forma de Deus, não usurpar. Mas a forma eu corrigi, eu tô falando que ele era igual, não tô falando que ele era... Ele é um Deus. Não, ele é Deus, igual ao pai, foi isso que eu falei, isso que tá escrito no texto. Então Deus morre. Não, quem morreu foi Jesus homem, ele tem duas naturezas, isso aí sobre a teologia. 100% homem, 100% não, isso aí quem tá falando assim. Veja só. Aqui eu vou ter que parar mesmo, né, por conta do tempo, senão esse vídeo vai ficar imenso, né, e depois eu faço um outro vídeo sobre isso. Por quê? Porque aqui eles vão entrar na questão da união hipostática, né. O pastor vai dizer que Jesus na cruz morreu, né? Ele vai dizer que Jesus na cruz morreu, e se Jesus na cruz morreu, por que Jesus morreu se Jesus é Deus, como o outro pastor está dizendo, o pastor Paulo, né? Se Jesus morreu, por que morreu? Né? Se ele é Deus. E Deus não morre. Sim, São Pedro vai dizer isso na sua carta. São Pedro, na sua primeira carta, vai dizer isso. Morto na carne e vivificado no Espírito. E no Espírito foi a mansão dos mortos para anunciar a boa nova aos espíritos que estavam lá acorrentados, que foram infiéis nos dias de Noé. Então, Cristo Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Deus, isso aqui pode até soar como heresia, isso aqui pode até soar escandaloso, mas Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus morre. Morre como? Na carne.
morre por meio da sua natureza humana. E aqui é onde entra o erro dos protestantes, inclusive para negar que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque eles vão separar a natureza humana da natureza divina. Aquilo que fez Ário, aquilo que fez Nestório. Ou seja, a união hipostática vai dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O pastor Paulo vai, para tentar dizer que Jesus não morreu e que Jesus é Deus e Deus morre, mas morre como? Na carne, né? Na carne. Aí ele, para negar isso, que Jesus morreu, ou pelo menos que Jesus morreu, mas não foi Deus que morreu, no sentido de que o Filho é Deus e ele morre, ele vai separar as duas naturezas de Cristo. As duas naturezas não se separam. É isso que diz a união hipostática. É isso que a igreja diz. Ele é 100% Deus, 100% homem. Por quê? Porque Jesus é um ser humano. Maria é mãe de Jesus. Hoje no céu, no seio da Trindade, existe um ser humano. E esse ser humano é divino. Por que esse ser humano é divino? Porque ele, sendo divino, na eternidade, o Verbo eterno criado, se fez carne, assume a natureza humana. Então, essa pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Maria, é Deus, consubstancial ao Pai. Porém, nele existe duas naturezas. A natureza divina, do Verbo eterno, que não morre, e a natureza humana de Cristo, que morre. E como é que Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno, morreu? Na sua natureza humana, por meio da sua natureza humana. E não teve divisão, separação. Quando Jesus morre, o seu corpo vai para o túmulo, a sua alma vai para a mansão dos mortos, e o Verbo eterno não se separou em hipótese alguma, em momento nenhum. Não se separou nem do corpo, que foi para a sepultura, e nem se separou da alma humana, que foi aos infernos. É por isso que é dito que Jesus desceu à mansão, veja, morto na carne, vivificado no Espírito. E nesse Espírito foi à mansão dos mortos anunciar a boa nova. Então, o Verbo eterno, que não morre, está unido à natureza humana que morreu, e portanto é o Pai, e portanto é o próprio Jesus, é o próprio Verbo eterno, que acaba, vamos dizer assim, morrendo na natureza humana, e a sua alma humana também está unida com o Verbo eterno. Então não tem como separar. Isso é bem complicado? É bem complicado. Isso é difícil de falar? É, porque nós podemos cair em erros, em heresias, tentando explicar. Mas o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que hoje no céu, Jesus Cristo está em corpo, alma e divindade. Jesus Cristo no céu agora está em corpo, alma e divindade. Inclusive o seu corpo está lá com as marcas das chagas. São João, no livro do Apocalipse, capítulo 5, vai dizer: eis que eu vejo de pé, diante do trono, um cordeiro, como que imolado. Então lá no céu, o ser humano, Jesus de Nazaré, Yeshua de Nazaré, filho de Maria, está sentado à direita do Pai. Ele está lá sentado. E ele é Deus, consubstancial ao Pai e consubstancial ao Espírito. É Deus. E isso é inseparável. É inseparável. Então eu vou parar aqui e no próximo vídeo nós continuaremos a respeito disso. Apesar que eu vou deixar esse vídeo ser concluído com a discussão deles dois sobre essa questão de Deus morre ou não morre. Não, porque essa onde surgiu a Trindade, é essa doutrina. 100% homem, 100% Deus. Senhor, presta atenção. A gente vem discutir aqui, eu estou discutindo se Jesus pode ser adorado. Peraí, isso. Eu estou discutindo com o senhor, fazendo a pergunta e respondendo o que o senhor falar aqui. Sim. O que falaram lá fora não é o que eu defendo, eu não pego o kit completo. Então, em nenhum momento eu falei aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas isso é a origem da doutrina. 100% Deus. Qual doutrina você fala? Da doutrina que veio da Trindade. Não, porque essa doutrina ela veio de Roma. Calma aí. Não, vamos lá. A Trindade é do século II para frente.
A doutrina da união hipostática, que 100% Deus, 100% homem, é do Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia não tem nada a ver com Niceia, é do ano 500 e pouco. Sim, mas se iniciou em Niceia. Também não. A ideia é assim. A apostasia, mas tudo bem, depois a apostasia é outra coisa. Mas vamos... Veja aí, meus irmãos. Eu vou concluir aqui, depois eu faço outro vídeo sobre isso, né? Mas veja só. O irmão aí, para dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem, recorre aos concílios da igreja, né? Que vai falar sobre a Trindade. E a Trindade, a doutrina da Trindade não vai dizer que Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? E isso aí, a igreja vai dizer isso, né? Jesus é 100% Deus, 100% homem, ou seja, Jesus é igual ao homem em tudo, menos no pecado. Então, ele tem toda a natureza humana, tudo que o ser humano sede, fome, o que você puder imaginar do ser humano, tudo que é natural, colocado por Deus no ser humano, com a exceção do pecado que não é da natureza humana. Pecar não é humano. As pessoas dizem errar é humano. Não, errar é desumano. Pecar não é humano, pecar é desumano. Quando nós pecamos, nós estamos sendo, vamos dizer assim, desconstruídos daquilo que é o natural. Por exemplo, Adão e Eva, antes do pecado, antes da queda, eles, vamos dizer assim, refletiam aquilo que é o próprio Cristo. Podemos dizer. Veja, podemos dizer. Eles eram imaculados. Adão antes da queda e Eva antes da queda, eles eram imaculados. Ou seja, eles eram a imagem perfeita daquilo que Deus pensou para o ser humano. Como Adão e Eva caem, quando Adão e Eva caem, Deus envia o seu filho. O seu filho é, de fato, a imagem perfeita. Então, aquilo que é o Filho Jesus Cristo é o que era para ser Adão e Eva. E foi antes da queda. Depois da queda deixou de ser. Aí o Filho vem reparar isso. Por isso vem justificar o homem, vem restaurar o homem, vem trazer a justiça inicial, antes da queda, de Adão e Eva. Vem ser, vamos dizer assim, reconstruída ou regenerada ou trazida de novo na pessoa do Filho. Então Jesus vem redimir a natureza humana, que Adão e Eva, quando foram criados antes da queda, eram perfeitos, santos e imaculados como Cristo. Depois que pecaram, sim, se tornaram corrompíveis, foram corrompidos, né? Tiveram a degradação da sua natureza, né? O pecado original não somente atingiu Adão, mas toda a natureza humana em todas as gerações e também o cosmos, tudo entrou em desordem, né? Ficou desordenado por causa disso. Mas aí o debate pega fogo, não no sentido de discussões, de coisas, né? Mas discussões até educadas, podemos assim dizer. Mas é o que nós podemos ver, né? Debate protestante é isso, é incoerência. Então, todos usam a Bíblia, todos usam versículos bíblicos, interpretação bíblica, e até entrou aí os concílios da Igreja Católica. Aí o pastor César vai dizer, olha, não... a Santíssima Trindade é uma coisa, a união hipostática é outra, né? Calcedônia, o concílio de Calcedônia vai falar da união hipostática, ou seja, eles acabam entrando na tradição da igreja, aquilo que a igreja definiu nos primeiros séculos. Não adianta ninguém vir dizer, não, foi a igreja cristã. Que igreja cristã é essa? Que igreja cristã é essa que existiu separada da igreja católica? E depois aparece Lutero de dentro, do centro da Igreja Católica, um padre. E aí esse padre, segundo os protestantes, foi convocado por Deus para restaurar ou para reformar a igreja. Só que a Igreja Católica que Lutero veio restaurar, segundo os protestantes, não é a igreja, porque o Concílio de Calcedônia, o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla foi... porque os protestantes aceitam os primeiros concílios, se eu não me engano, os 5 primeiros, né? Aí foi da igreja, a igreja primitiva. E por que Deus não fez essa igreja primitiva lá, que é a igreja católica, mas eles vão dizer que não é? Porque Deus não fez essa igreja predominar, né? Ser predominante ao longo da história. Por que Deus não fez isso? Aí Deus levanta Lutero para reformar uma igreja que não é a igreja. Veja a incoerência. O bom de tudo isso, o bom desses debates, quando a gente vai assistindo, é porque a gente vai percebendo nitidamente
que o protestantismo em si, não estou falando de pessoas, esses 3 homens que estão aí podem ser homens melhor do que eu, podem ser pessoas mais santas do que eu, podem ser pessoas mais, vamos dizer assim, cheias de Deus do que eu. Podem ser, não sei. Podem ser pessoas infinitamente maior e melhor do que eu, no sentido de piedade, de amor a Deus, de viver a palavra, do que for. Mas o sistema religioso que eles servem é algo que é incoerente do começo ao fim. Inclusive, nasceu de uma rebelião. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo sobre esse debate, se Deus quiser.